No começo parecia apenas uma gata tímida, com sua pelagem curta e brilhante. Um tom incomum entre o acinzentado e o creme. Ela chamava a atenção. Suas orelhas eram grandes demais para o rosto pequeno, e seus olhos, levemente amendoados, pareciam sempre atentos, quase hipnóticos. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Ela não brincava, não miava, e à noite ficava completamente imóvel, como se tivesse medo da escuridão. O que a família Clark pensava ser apenas um comportamento incomum acabou se tornando um mistério inquietante. Até que um dia encontraram a gata caída no chão, e foi aí que perceberam que havia algo muito mais sério acontecendo. A família Clark sempre foi apaixonada por animais, e quando decidiram visitar o abrigo local, ficaram encantados com uma gatinha de pelos macios e olhar expressivo. Diferente dos outros gatos do abrigo, ela parecia ter um porte delicado, quase frágil. Sua estrutura esguia e suas pernas finas davam a impressão de que era mais alta do que realmente era. Ela os observava de um canto, com olhos de um âmbar profundo, que pareciam conter mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Sem hesitar, levaram-na para casa e a batizaram de Mel. Nos primeiros dias, Mel parecia apenas tímida, observava tudo ao redor com cautela e sua postura esguia, aliada ao seu jeito silencioso de se mover, fazia com que às vezes parecesse uma sombra se esgueirando pelos cantos. O tempo passou, mas algo nela continuava estranho. Diferente dos outros gatos que haviam tido, ela não brincava, mal emitia sons e, em momentos aleatórios, ficava completamente imóvel, como se estivesse congelada no tempo. Mesmo diante de estímulos, sua reação era mínima e às vezes se assustava com o nada, como se algo invisível a ameaçasse. A família começou a se preocupar. Talvez fosse apenas um período de adaptação, mas a sensação de que havia algo errado crescia a cada dia. Até que numa tarde, Julia entrou na sala aos prantos. Seus olhos estavam vermelhos e sua respiração ofegante. Algo acontecera com Mel. Ao correrem para verificar, encontraram a gatinha estendida no chão, respirando rápido, mas imóvel. O coração de Anna disparou. O comportamento estranho agora tomava uma nova dimensão. Aquilo não podia ser apenas timidez ou medo. Sem perder tempo, pegaram a caixa de transporte e seguiram para a clínica veterinária. O Dr. Leonard, um profissional experiente e de confiança da família, ouviu com atenção os relatos enquanto examinava Mel. Seu olhar, antes neutro, foi ficando cada vez mais sério. Um silêncio pesado se instalou no consultório. Anna segurou a mão de Julia, tentando acalmá-la, mas o peso da incerteza se tornava sufocante. O veterinário suspirou, hesitou por um instante e então fez um alerta cauteloso. O que parecia apenas um comportamento incomum poderia ser algo muito mais sério. O que havia de errado com Mel? Anna e Richard cresceram cercados por animais. Na infância, cães, gatos e outros bichos faziam parte do dia a dia, tornando suas memórias repletas de companheirismo e afeto. Mas ao formarem sua própria família, decidiram manter as coisas mais simples. Tinham apenas um gato, Oliver, que os acompanhava desde os primeiros anos de casamento. Ele estava lá quando Jasper nasceu e quando Julia deu seus primeiros passos. Era mais do que um animal de estimação. Era um pedaço da história da família. Quando Oliver morreu, a ausência dele se espalhou pela casa como uma sombra silenciosa. O espaço ao lado do sofá, onde costumava dormir, agora parecia grande demais. As noites eram estranhamente quietas, sem o som de suas patinhas caminhando pelo chão de madeira. As crianças, antes acostumadas à presença constante do gato, pareciam um pouco mais retraídas, como se evitassem falar sobre isso para não transformar a saudade em algo ainda maior. Durante algum tempo, Anna e Richard não consideraram a ideia de ter outro gato. Não era apenas a dor da perda. Havia um receio de que nenhum outro animal pudesse ocupar o mesmo espaço em suas vidas. Mas, conforme os dias passavam e o vazio persistia, começaram a perceber que talvez não se tratasse de substituir Oliver, e sim de preencher um espaço que ele havia deixado. Depois de muitas conversas, decidiram visitar um abrigo. Não havia pressa nem expectativa. Apenas a intenção de ver se, entre tantos animais à espera de um lar, algum tocaria seus corações da mesma forma que Oliver um dia tocou. Ao chegarem ao abrigo, não encontraram o ambiente alegre que as crianças imaginavam. Em vez disso, corredores frios e olhares abatidos os receberam. Gatos de todas as idades se amontoavam em pequenas gaiolas, alguns ansiosos por atenção, outros resignados ao silêncio. Jasper e Julia caminharam entre eles, absorvendo aquela realidade com um misto de curiosidade e pesar. Foi então que Julia parou.
os olhos fixos em um canto discreto do abrigo. Ali, encolhida, uma pequena gata os observava com um olhar atento. Não miava, não se agitava como os outros. Apenas esperava, com uma paciência silenciosa que parecia carregar mais histórias do que qualquer um ali poderia imaginar. Júlia sentiu um aperto no peito. Havia algo naquela gata que a fazia lembrar de Oliver. Não pela aparência, mas pela presença. Ela não parecia pedir por um lar. Parecia entender que estava prestes a encontrar um. Sem precisar dizer nada, a família soube. Mel já era deles, e eles já eram dela. Anna e Richard viram o brilho nos olhos das crianças e não precisaram de muita argumentação. Assinaram os documentos, preencheram a papelada necessária e combinaram de voltar dentro de alguns dias para buscá-la. Quando finalmente a trouxeram para casa, Mel foi recebida com expectativa e curiosidade. Nos primeiros dias, as crianças tomaram para si a responsabilidade de cuidar dela. Alimentavam-na, brincavam com ela, garantiam que estivesse confortável. Por um tempo, tudo parecia perfeito, mas logo perceberam algo estranho. Diferente da maioria dos gatos que ficavam mais ativos à noite, Mel permanecia imóvel. Não caminhava pela casa quando todos dormiam. Não se aventurava pelos corredores escuros. Em vez disso, preferia se sentar perto de lâmpadas e janelas, quase como se buscasse desesperadamente a luz. No início, ninguém deu muita atenção. Talvez fosse apenas sua maneira de se acostumar com um novo lar. Mas conforme os dias passavam, seu comportamento tornava-se cada vez mais incomum. Ficava longos períodos sem se mover. Parecia esbarrar nas coisas com mais frequência do que o normal. A preocupação começou a crescer dentro da família. Anna e Richard decidiram que a levariam ao veterinário no dia seguinte. Se houvesse algo errado, queriam garantir que ela recebesse ajuda o mais rápido possível. Júlia, no entanto, não conseguia esperar. Tornou-se ainda mais atenta à gatinha, observando-a em cada pequeno movimento. Quando as amigas iam até sua casa, Mel sempre era o centro das atenções. Elas brincavam no jardim, levando-a consigo, rindo de suas orelhas enormes e de sua forma delicada de caminhar. No fim da tarde, o sol começou a se pôr e as amigas de Júlia foram embora. A casa se preparava para o jantar. O cheiro de comida se espalhava pelo ar. E Anna, Richard e Jasper já estavam sentados à mesa, esperando por Júlia. Os minutos se arrastaram e Júlia não apareceu. Anna chamou por ela, a voz firme cortando o silêncio da casa. Nenhuma resposta. Um desconforto tomou conta do ambiente até que Jasper, de repente, apontou para a janela. No jardim, sob a luz pálida do fim da tarde, Júlia estava sentada na grama. Seus ombros tremiam e seu rosto estava marcado por lágrimas silenciosas. Sem hesitar, todos correram até ela. Richard se ajoelhou ao seu lado, enquanto Anna segurava seu rosto com delicadeza, tentando entender o que havia acontecido. Por um momento, Júlia permaneceu em silêncio, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Mel havia desaparecido. Ela a procurara por toda parte, chamara seu nome repetidas vezes, mas a gatinha simplesmente não estava em lugar algum. Os pais tentaram tranquilizá-la, sugerindo que Mel provavelmente estava apenas explorando e que logo voltaria. Mas Júlia não parecia convencida. Algo dentro dela dizia que não era tão simples assim. Richard observou os olhos marejados da filha, buscando qualquer vestígio de conforto, mas tudo o que viu foi uma tristeza profunda. Nunca a vira tão desolada. Anna se ajoelhou ao lado dela, pousando a mão suavemente sobre seu ombro trêmulo. Seu olhar carregava a ternura de quem queria aliviar a dor, de quem buscava palavras que fizessem o medo parecer menor. Tentava convencê-la de que às vezes as coisas simplesmente se perdem por um tempo, mas acabam encontrando o caminho de volta. Jasper observava Júlia, tentando encontrar algo que pudesse dizer para ajudá-la. Lembrou-se de como, certa vez, algo importante havia desaparecido, e ele acreditara que nunca mais veria de novo. Mas depois de alguns dias, encontrou onde menos esperava. A lembrança trouxe um breve sorriso a Júlia, mesmo que ainda misturado às lágrimas. Pequenos gestos de esperança faziam a dor parecer menos pesada. Richard os envolveu em um abraço apertado, reunindo-os na tentativa de confortar o coração da filha. A sensação de perda era difícil de suportar, mas naquele instante estavam juntos. E juntos encontrariam uma forma de lidar com aquilo. Ficaram ali, sob a fraca luz do jardim, cercados pelo canto dos grilos e pelos sussurros da noite. O tempo passou devagar, até que, por fim, decidiram voltar para dentro. A mesa do jantar ainda estava posta, a comida esfriara sobre os pratos intocados. O espaço que em outros dias era repleto de risadas e histórias, agora carregava um peso difícil de ignorar.
Ana se levantou para reaquecer a comida. O zumbido do micro-ondas quebrou o silêncio momentaneamente, mas a tensão ainda pairava no ar. Richard tentou trazer à tona uma memória feliz, algo que resgatasse o calor que Mel trouxera à casa desde o primeiro dia. A imagem dela subindo no colo de Julia logo que chegaram do abrigo era Ana em sua mente. Como se a gatinha soubesse desde o início que pertencia àquela família. Os breves sorrisos trocados foram um alívio passageiro, mas a ausência de Mel voltava a puxá-los para a realidade. Julia mexia distraidamente no canto do guardanapo, o olhar fixo na janela, esperando, torcendo para ver Mel surgir do lado de fora. Pouco a pouco, os pratos foram recolhidos, os talheres guardados. Mas antes que cada um seguisse para seu próprio canto, um entendimento silencioso pairou entre eles. Ao amanhecer, voltariam a procurar. E com sorte, Mel estaria esperando por eles. Conforme a noite avançava, a casa mergulhou em um silêncio profundo, interrompido apenas pelos sons distantes do mundo lá fora. Julia, ainda com o rosto marcado pelas lágrimas secas, sentia o vazio ao seu redor. Sua cama, antes acolhedora, parecia grande demais sem o calor familiar de Mel ao lado. Ana e Richard se aproximaram, os gestos delicados carregando mais do que palavras poderiam dizer. Com um carinho silencioso, Ana deslizou os dedos pelos cabelos da filha, prometendo que, ao amanhecer, procurariam por cada canto. Richard reforçou a esperança, lembrando-a de que amanhã sempre traz novas possibilidades. Mesmo assim, a saudade pesava. A luz da lua desenhava sombras suaves no teto, enquanto Julia permanecia desperta, presa entre o cansaço e a inquietação. O tempo se arrastava quando, no meio da noite silenciosa, um som quase imperceptível fez seu coração disparar. Seu corpo reagiu antes da razão. Num impulso, correu até a janela, os olhos varrendo a escuridão em busca de um sinal. Mas a noite permaneceu imóvel, indiferente à sua esperança. A decepção caiu sobre ela como um peso familiar. Encolheu-se nas cobertas, tentando se aquecer contra o frio da ausência. Então, por um instante ouviu de novo, ou achou que ouviu. O coração acelerou, e antes mesmo de pensar, já estava na janela outra vez, prendendo a respiração enquanto tentava enxergar qualquer movimento no quintal banhado pelo luar. Nada. A brisa balançava as folhas, e as árvores, impassíveis, pareciam guardar lembranças dos dias em que Mel corria entre elas. Sentindo as forças se esvaírem, deslizou até o chão frio, o olhar perdido na imensidão lá fora. Seria apenas sua imaginação? O aperto no peito crescia. Talvez aquele miado não passasse de um eco de sua saudade. A incerteza pesava tanto quanto a culpa. Virou-se para Jasper, os olhos marejados, e confessou o que vinha corroendo seus pensamentos. Deixara Mel sair, achando que ela gostaria do ar fresco da noite. Agora, não conseguia afastar a sensação de que tudo aquilo era culpa sua. Jasper não hesitou, puxou-a para um abraço apertado. Não havia o que dizer, mas naquele gesto silencioso havia compreensão. O tempo seguiu seu curso. Lentamente, os primeiros raios de sol começaram a atingir o céu, dissipando a escuridão. Com a manhã veio um sopro de esperança. A busca recomeçaria, e dessa vez, ninguém descansaria até encontrar Mel. A luz dourada da manhã iluminava o parque quando Julia e Jasper reuniram seus amigos, suas vozes carregadas de urgência. Os rostos atentos formavam um círculo ao redor deles, a preocupação refletida em cada olhar. Julia tentou conter as lágrimas enquanto explicava o que havia acontecido. Jasper complementou, detalhando os eventos da noite anterior, sua voz alternando entre esperança e desespero. Determinada, olhou para os amigos reunidos e propôs um plano. Dividiriam as áreas de busca. Cada um teria um papel na missão de trazer a gatinha de volta. O grupo se dispersou, espalhando-se pelo bairro. Logo, a notícia se espalhou além deles. Vizinhos saíam de casa, carros diminuíam a velocidade, estranhos se ofereciam para ajudar. O parque virou um ponto de encontro improvisado, onde Ana e Richard coordenavam os esforços. Sobre uma mesa de piquenique, um mapa do bairro foi estendido, as áreas de busca organizadas em zonas. Richard distribuía panfletos com a foto de Mel, enquanto Ana entregava rádios aos líderes dos grupos. O tempo era essencial. Ao longo do dia, pistas começaram a surgir. Alguém jurava ter visto a gatinha atravessando um quintal. Outra pessoa mencionava um miado em um beco.
Nenhuma informação era certa, mas cada relato reacendia a esperança. O bairro se tornou um verdadeiro campo de busca. Arbustos revirados, garagens inspecionadas, porões explorados. Crianças se arrastavam sob carros estacionados. Adultos escalavam muros e lanternas iluminavam cada canto possível. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, a busca não parou. Luzes portáteis foram acesas, geradores ronronavam ao fundo. O esforço coletivo era um testemunho silencioso do que a união poderia alcançar. Já tarde da noite, o senhor Daniels, conhecido por seu jardim impecável, decidiu dar uma última olhada em sua propriedade. Movendo-se lentamente entre os canteiros, notou uma silhueta pequena encolhida entre as rosas. Os olhos brilhavam na penumbra. Com um chamado suave, tentou atraí-la. A gatinha hesitou, mas não recuou. Reconhecendo-a dos panfletos, o idoso acenou para os voluntários próximos. A notícia correu rapidamente. As vozes se ergueram em murmúrios esperançosos, pés apressados ecoaram pelo chão. Júlia chegou sem fôlego, os olhos arregalados. Quando avistou Mel, aninhada entre as flores, seu peito se apertou em alívio. Correu até ela, lágrimas escorrendo pelo rosto, e a segurou contra si. A família Clark se reuniu ao redor, as mãos deslizando sobre a pequena gata, como se precisassem sentir para acreditar. Richard ajoelhou-se ao lado de Júlia, envolvendo-a em um abraço. Anna, os olhos marejados, murmurou um agradecimento ao céu. Jasper sorriu, bagunçando o cabelo da irmã. Voltaram-se para a multidão, a gratidão estampada nos rostos. Richard tomou a palavra, dirigindo-se a todos que haviam ajudado. Quando finalmente retornaram para casa, a paz os envolveu. Mel, agora segura, ronronava suavemente em sua almofada favorita. O ambiente, antes tomado pela incerteza, parecia enfim voltar ao normal. A família trocou sorrisos cansados, saboreando a sensação de estarem juntos novamente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiam que podiam respirar sem o peso da angústia, mas a noite trouxe algo diferente. No silêncio crescente da casa, Júlia percebeu que Mel estava inquieta. Seus olhos percorriam o quarto, fixando-se nas sombras como se enxergasse algo que os outros não viam. Seu corpo se encolhia a cada movimento sutil na penumbra, e seus músculos pareciam rígidos, prontos para um perigo invisível. Júlia se aproximou, pegando-a no colo com cuidado. Murmurou palavras suaves, tentando acalmá-la. Mas o corpo da gatinha permaneceu tenso, os olhos arregalados, atentos ao escuro. Mesmo envolta no cobertor macio, Mel não parecia relaxar completamente. Seu ronronar entrecortado por momentos de inquietação. A noite passou devagar. Júlia se revirava na cama, sentindo a respiração leve da gatinha ao seu lado, mas sem conseguir afastar a sensação de que algo estava errado. Quando o sol finalmente rompeu a escuridão, trazendo um brilho suave às janelas, a família já se preparava para a consulta veterinária. Anna listava cada comportamento incomum de Mel, enquanto Richard organizava a caixa de transporte. Com os primeiros raios de sol iluminando a casa dos Clark, eles partiram para a clínica veterinária Willowbrook. O lugar era familiar, mas naquela manhã o peso da incerteza tornava tudo mais lento, mais denso. Na recepção da clínica, foram recebidos pelo doutor Leonard, que logo reconheceu a peculiaridade de Mel. Suas características físicas eram marcantes demais para serem ignoradas. Com sua pelagem lisa e olhos amendoados, ele logo identificou que ela pertencia à linhagem dos Oriental Short Hair, uma raça de gatos conhecida por sua elegância, mas também por certas condições genéticas. O exame foi minucioso. Enquanto aguardavam os resultados, o tempo parecia se arrastar. O tic-tac do relógio soava alto na sala de espera. Júlia torcia as mãos, Jasper folheava distraidamente uma revista e Anna e Richard trocavam olhares carregados de preocupação. Finalmente, o veterinário retornou sua expressão calma, mas atenta. Mel tinha uma condição ocular comum em sua raça: cegueira noturna. O silêncio preencheu o ambiente enquanto a família assimilava a notícia. Mel não evitava a escuridão por timidez ou temperamento. Ela simplesmente não conseguia enxergar. Richard suspirou, aliviado por finalmente entender, mas preocupado com o impacto disso no dia a dia da gatinha. Anna refletia sobre os sinais que ignoraram, os momentos em que Mel hesitou diante da penumbra. Agora tudo fazia sentido. O comportamento hesitante ao anoitecer, a aversão a cantos escuros, a maneira como se encolhia quando a luz diminuía, não era medo, era instinto.
De volta para casa, os Clark começaram a adaptar o ambiente para garantir o conforto de Mel. Iluminação suave foi instalada nos corredores e nos cômodos principais, garantindo que ela se sentisse segura ao se movimentar à noite. Brinquedos refletivos tornaram-se parte da rotina, ajudando-a a interagir com mais confiança. Julia se dedicou a aprender tudo sobre gatos com cegueira noturna. Cada ajuste era feito com carinho e o vínculo entre ela e Mel se fortalecia a cada dia. Com o tempo, a gatinha surpreendeu a todos. Seu olfato e audição se mostraram incrivelmente apurados, compensando a limitação visual. Ela se orientava com precisão, reconhecendo cada espaço familiar. A família celebrou cada pequena conquista. Ela não era como os outros gatos. E era exatamente isso que a tornava especial. Embora enfrentasse desafios, Mel tinha o que mais importava. Uma família que a compreendia e estava disposta a tornar seu mundo mais acessível. Cada dia era uma nova descoberta, mas também um lembrete do que amor e dedicação podem transformar. No fim, a história de Mel não era sobre suas limitações, mas sobre sua capacidade de se adaptar e sobre a família que escolheu caminhar ao seu lado. Agora, imagine um leão solitário, exausto e ferido, emergindo das sombras da noite e colapsando diante de um posto de guarda florestal. Seu olhar carrega um misto de cansaço e dignidade, enquanto o alarme ecoa no silêncio, alertando a todos para sua presença. As perguntas começam a surgir. O que o levou a se perder em um território tão desconhecido? Será que ele conseguirá sobreviver fora de seu habitat natural? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!